Confira os 10 pontos apresentados pelo governador João Dória. O PSDB busca jovens e mulheres, cada vez mais ser o partido dos jovens e mulheres. Por isso, hoje, nós lançamos o nosso novo programa em que 10 jovens e mulheres serão selecionados pelo PSDB, filiados ou não, serão treinados e qualificados pelas nossas principais lideranças em parceria com a Fundação Konrad Adenauer, parceira do PSDB, e depois terão uma grande parceria para disputar e ganhar as eleições. Eu queria deixar aqui 10 pontos importantes nesse programa que o PSDB de São Paulo vem empreendendo sob a liderança do Marco Vignoli no plano estadual, mas com a cooperação de todos os presidentes dos diretórios dos municípios, e aqui eu nomino o Fernando Alfredo, o Fernandão, com o trabalho que ele vem realizando em conjunto com o Vignoli. Nós temos que ser o partido das mulheres e dos jovens. Esse é o grande mantra e é o grande desafio do PSDB. O partido das mulheres e o partido dos jovens. As mulheres e os jovens, tudo. E nós temos que ser também o partido da renovação. Nós não temos que ter medo de renovar, inovar, transformar. Não dá para quem está não querer sair e querer ocupar o mesmo espaço eternamente. Acabou esse tempo, minha gente. Vamos abrir espaço para os mais novos, para os jovens, para quem quer entrar na vida pública, na política, ou no exercício da cidadania, no âmbito do partido. Também não pode ter essa coisa, esse apego, nem ao partido, nem a cargo, nem a funções. Nós só vamos ser transformadores, só vamos entusiasmar, contagiar, atrair, inspirar as pessoas se nós formos capazes de dar espaço para elas. E se formos capazes também de sermos inspiradores, demonstrando com atos, com atitudes, com palavras, com aquilo que nós fazemos, algo que alguém diga: isto me inspira, isto me representa, isto eu quero para mim, eu quero essa bandeira para mim. Este é o caminho do PSDB. Eu sou contra a renovação de mandato do ponto de vista de extensão do mandato, reeleição, mas eu aceito circunstancialmente o fato de que a Constituição permite isso. Eu não vou ser candidato à reeleição em hipótese nenhuma, como já não seria no caso da Prefeitura, já tinha dito isso. Por quê? Pela índole, renovação. Nós precisamos no Brasil de renovação, e o nosso partido tem que ser o primeiro exemplo disso. Renovar, modificar, de novo, abrir espaços. Eu marquei aqui 10 pontos para falar. Primeiro, das mulheres. Por que eu acho que nós temos que ser um partido das mulheres? Porque as mulheres têm aquilo que nós, homens, não temos. Elas têm de sobra: sensibilidade. E a sensibilidade é essencial para cuidar do povo, para cuidar dos mais humildes, para cuidar dos mais simples, dos desvalidos, dos doentes, daqueles que estão abandonados. O sentimento feminino, o sentimento materno, o sentimento das mulheres é expresso de uma maneira diferente que nós, homens, não sabemos expressar. Essa é a natureza humana, essa é a natureza divina, esse é o fato, isso é real. Transformaremos o nosso partido num partido mais humano, mais voltado, sobretudo, para entender as necessidades das pessoas que precisam. E as mulheres têm essa sensibilidade. E uma outra vantagem: mulher não larga tarefa no meio do caminho. Nós, homens, temos esse mau hábito. Está tendo dificuldade, para no meio do caminho. Mulher não deixa, vai até o final. Se ela tem como missão, eu estou falando aqui sempre na regra, obviamente. E na regra, a mulher vai até o final, ela vai até terminar, até executar a sua tarefa. Então elas são melhores. E por isso mesmo nós temos que ter mais mulheres no PSDB, e mais mulheres participando, mais mulheres comandando, mais mulheres em secretarias, mais mulheres em empresas, mais mulheres no Legislativo, mais mulheres na Câmara, mais mulheres na Assembleia Legislativa, no Senado. Mulheres, mulheres, mulheres. Aceitam o desafio que o Vignoli lançou para ver quais são os diretórios que serão os campeões de filiação de mulheres e jovens. E eu quero estar presente. Eu quero estar presente no dia dessa premiação. Faço questão absoluta de estar e entregar os prêmios para os diretórios que forem mais eficientes no projeto de eficiência, para colocar mais mulheres e mais jovens. E por que mais jovens, Luizinho? Você que agora preside a juventude. Porque a transformação, a capacidade de não se conformar. O jovem não é
um conformado. Nós, muitas vezes, ao longo da nossa existência, vamos assimilando uma certa satisfação com aquilo que fazemos e temos uma capacidade menos impulsiva de transformar. Os jovens não. Os jovens querem a transformação, desejam a transformação, inspiram e transpiram transformação, até porque, diante de um mundo cada vez mais digital, cada vez mais tecnológico, cada vez mais mutante, mais transformador, eles sabem que precisa mudar, eles sabem que é necessária a mudança, e eles aceitam e gostam e nos provocam. Isso vai transformar o PSDB também num partido melhor, porque os jovens vão constantemente nos provocar, aos homens e às mulheres, às instituições, aquilo que sempre foi feito e que pode ser refeito, pode ser modificado e pode ser melhorado. Os jovens gostam disso e não têm medo da mudança. Por isso o PSDB tem que ser um partido também jovem. Jovem pela idade, mas jovem também pelo sentimento. Você pode ter 50, 60, 70, 80, 90 anos e ser jovem, por pensar jovem, por inspirar jovem, por aceitar os jovens, por praticar a juventude nos seus atos, nas suas palavras, na sua forma de agir, naquilo que você pratica, na sua cultura, na sua profissão, ou no seu lazer, ou no conjunto das suas tarefas. Jovens e mulheres, lembrem-se disso. Flávio, o próprio ITV tem que cumprir, aliás, parabéns. Você está fazendo no ITV em São Paulo o que o ITV Nacional não está fazendo. Praticando, fazendo o que tem que fazer, transformando, modificando, mobilizando, trabalhando, arregaçando as mangas. É assim que se faz. Quem para no tempo, perde a posição, perde o comando. Faça mais disso. Ative também as demais unidades, como falou o Vignoli, para que em todas as regiões do estado aconteçam reuniões como essa. Vamos buscar pessoas inspiradoras também, regionalmente. Há muitos, não são só nós que estamos aqui, há dezenas, para não dizer centenas de pessoas que podem ser inspiradoras. E esse é um bom exemplo que o Bruno Araújo vai levar lá para o ITV Nacional. São Paulo está se mobilizando, São Paulo está fazendo, São Paulo está treinando, está modificando, está buscando oferecer novas alternativas para o presente e principalmente para o futuro. Terceiro aspecto dos 10 que eu elenquei aqui, nós temos que ser um partido digital. O PSDB precisa sair do mundo analógico. Nosso partido ficou estacionado no tempo. O Bruno agora sabe que tem esse desafio de colocar um partido digital, tecnológico, cibernético, moderno, transformador também na visão digital, seja na utilização das redes como forma de comunicação, de interação, de captação de informação, de adesão, de filiação, de transformação. E entender que esse é o mundo, acabou o mundo analógico, acabou, é passado, papel já não existe mais. Agora é a inteligência cibernética, é outro mundo. Então nós temos que ser o partido digital, investir nisso, nas redes sociais e também nas atitudes e nos próprios seminários, Flávio, discutir a transformação que esse mundo vai proporcionar rapidamente. Eu acabei de fazer uma viagem, fui o primeiro governador brasileiro, nem eu sabia disso, eu soube quando cheguei lá na Califórnia, no Vale do Silício, primeiro governador brasileiro que vai fazer uma visita oficial e completa no Vale do Silício, nos Estados Unidos, na Califórnia. Imagina, eu gostaria de ter sido o 20º, 30º, mas não o primeiro. Me senti triste até quando me disseram isso, no primeiro grande encontro, com mais de 80 empresários americanos, quando o presidente da Brazilian and California Chamber of Commerce disse: você é o primeiro governador brasileiro que faz um roadshow aqui na Califórnia. E ali você só aprende, transpira tecnologia. No Google, no Facebook, na Apple, na Singularity University, em todas as agendas que nós fizemos, foram 17 agendas em 4 dias. Tecnologia, tecnologia e tecnologia, Cauê. Só. E esse é um mundo transformador. Cada lugar que nós íamos eram jovens e jovens e jovens e jovens, homens, mulheres, mas todos profundamente jovens, trabalhando com entusiasmo em busca de tecnologia e das novas métricas do mundo de hoje e do mundo de amanhã, que está muito próximo. Aliás, uma boa notícia, conseguimos conquistar a maior e mais importante universidade tecnológica do mundo, que é a Singularity, que abre o seu campus agora em junho próximo, abrindo
o nosso sítio, o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, um sonho que eu tinha desde a Prefeitura de São Paulo, lá onde fica o IPT, do lado do prédio, um dos prédios do IPT, aliás, vai abrigar a Singularity, que vai fazer cursos, evidente que é uma instituição privada, mas ela também, junto com o Instituto, com o Centro Paula Souza, vai fazer palestras e programas gratuitos para os jovens que não têm condição de pagar, mas que terão condição de absorver informações atualizadas sobre inovação e tecnologia. É um outro mundo, é um banho. Eu, em 4 dias, tomei um banho de inovação e tecnologia. O nosso partido tem que ser um partido digital, do futuro, tecnológico. Se nós não fizermos isso, alguém vai fazer. E nós vamos ficar para trás. Como o Brasil está ficando para trás. Um país que podia estar num outro ritmo, já está atrás da Coreia do Sul, já está atrás da China, já está atrás do Japão, dos Estados Unidos, obviamente, de Israel, da Alemanha. Estamos atrás da Argentina. A Argentina tem mais fatores tecnológicos do que o Brasil. Um país infinitamente menor do que o nosso. Mas como nós, enfim, nossa área de atuação é São Paulo, aqui, o país chamado São Paulo vai ser um país tecnológico. Posso garantir para vocês. Quarto ponto. Todos eles são importantes, não é a ordem. Nós temos que ser um partido que pensa e pratica programas para os mais pobres, os mais humildes. O PSDB, aí sim, tem que buscar as suas raízes no passado para colocá-las em prática no presente. Nós não podemos ser um partido apenas dos intelectuais, dos capacitados, dos digitalizados, dos que têm o poder, dos que têm fama, dos que têm 30 anos de história. Nós precisamos praticar ações sociais para atender os mais humildes, os mais pobres, os desvalidos. Os que, como eu, têm a responsabilidade, fruto de uma eleição, de ocupar uma função pública executiva, eu tenho a obrigação de priorizar o nosso governo aos mais pobres, aos mais humildes, aos desempregados. Prefeitas e prefeitos do PSDB também, assim como legisladores, deputados, vereadores, devem também, nas suas políticas públicas, pensarem prioritariamente o que eu posso fazer para ajudar a diminuir a pobreza, a miséria e o desemprego na minha cidade, na minha região, no meu estado. Jamais esquecer que a prioridade é para os mais pobres. E sermos afetuosos também, tratar bem essas pessoas, olhar com dignidade as pessoas mais simples, cumprimentá-las, acolhê-las, abraçá-las, ter a capacidade de compreender que são iguais. O projeto que eu mais me dediquei como prefeito de São Paulo, quem esteve comigo na prefeitura sabe, foram os programas dos CTAs, os Centros Temporários de Acolhimento, que fizemos 10 no período de 14 meses de governo. 18, 10. 18. E destes 18, os 18 estão funcionando, e o Bruno Covas, com a sensibilidade que tem, o sobrenome que possui, está mantendo os CTAs, operando e abrigando. Mais de 20 mil pessoas foram acolhidas nos Centros Temporários de Acolhimento. Eu lembrei das praças da cidadania que nós estamos fazendo agora, que são 10 nesse momento, com a Bia, minha esposa, e com o Guto. Por quê? Me corta o coração ver pessoas em situação de rua, dormindo nas calçadas, dormindo debaixo de papelão, dormindo debaixo de viaduto. Isso fere a minha dignidade. Se fere a dignidade da existência daquela pessoa, deve nos machucar também, nos provocar. Isto não é normal, não é paisagem. Ver pessoas pobres e humildes dormindo na rua, isto não é paisagem. Nós temos que reagir a isso, oferecer condições adequadas para que essas pessoas possam ter um tratamento, primeiro de dignidade, depois de serem treinadas profissionalmente para encontrarem, nós ajudamos a encontrar um emprego, um trabalho, para que elas não mais vivam em situação de rua. Hoje pela manhã, indo para um compromisso logo cedo, li uma matéria sobre um cidadão no Rio de Janeiro, ali no jornal O Globo,
Um morador de rua do Rio de Janeiro, lá do Flamengo, ele é professor de inglês. Como morador de rua, estava ensinando crianças e jovens o idioma inglês. Ele mora na rua. Perdeu o emprego, com isso perdeu o chão, mas não perdeu a vontade de ensinar, ensinando de graça. Crianças pobres e jovens, sendo ele uma pessoa em situação de rua. Fiquei comovido com essa matéria. Está no Globo de hoje. Então, minha gente, nós também temos que ter essa atitude, essa postura. Não é só a indignidade e a crítica, é a atitude, a ação. E o governo de São Paulo está fazendo isso. Nós abrimos todas as nossas reuniões de secretariado com duas lembranças. A primeira, pense grande. Aqui não se pensa mais pequeno. Acabou esse tempo. São Paulo é grande, pensa grande, para realizar grande e transformar grande. E a prioridade, os mais pobres, os mais humildes. Sempre. Secretarias estatais, autarquias, colaboradores, incentivadores, todos nós temos que ter isso em mente. E como meta de vida, não é meta de governo. Quinto ponto, emprego. Um país que, infelizmente, não conseguiu gerar a quantidade de empregos que precisava. Não obstante, este ano, São Paulo está liderando a geração de empregos em todo o Brasil. Até 30 de outubro, 257 mil novos empregos foram gerados aqui em São Paulo. 38% de todos os novos empregos gerados no Brasil, aqui em São Paulo. E amigos, não foi obra do acaso, não foi uma situação eventual, foi trabalho, dedicação, esforço, política de governo, atraindo investidores, facilitando a vida do setor privado, desburocratizando, agilizando licenças, estimulando, provocando, seja através das viagens internacionais, seja através dos encontros em São Paulo, para que o investidor privado pudesse investir aqui, gerando empregos aqui. E é ele que tem que fazer isso, não é governo, menos governo e mais privado. Tenho convicção absoluta disso. Quem estiver pensando diferente, eu respeito, mas está errado. Nós seremos grandes quando tivermos a oportunidade de estimular o setor privado a ter confiança no governo, marcos jurídicos claros, para não ter alteração no meio do caminho. A regra deve ser obedecida até o fim. E com esses novos investimentos, gerarmos milhares de novos empregos. Pessoal, dá certo. Em 10 meses, nós conseguimos. O crescimento de São Paulo, do estado de São Paulo esse ano, dados do SEAD, previsão de crescimento da economia do estado de São Paulo, nós vamos crescer 1,9%. 1,9% do PIB, quase 2%. É pouco, mas o Brasil vai crescer 0,7%. São Paulo vai crescer mais do que o dobro do Brasil na sua economia. E por quê? Porque é trabalho, gente. Política de governo feita para gerar trabalho, oportunidades. O empreendedorismo, que eu vou me referir logo na sequência, é isso. Não tem milagre. Tem trabalho, tem esforço, tem dedicação. E São Paulo tem orgulho, não é de ter um governador, é de ter um time. Porque o nosso governo é um governo descentralizado. Não é um governo onde eu, governador, decido. Nós decidimos. O trabalho é plural, é de todos. Não é o trabalho individual. Um governo descentralizado, Cauê, que compartilha. E principalmente que dá autonomia aos seus secretários, porque eles sabem quais são os objetivos que nós temos que atingir, e está dando certo. Quantas cidades aqui do interior, eu vejo muita gente do interior, do litoral e também da região metropolitana, já ouviu os anúncios e já ouviu as obras começarem, de iniciativas que foram frutos de ações do governo. Para citar um exemplo, que aliás citei ontem e cito hoje outra vez, Lençóis Paulista. Tem alguém aqui de Lençóis Paulista, ou da região de Lençóis Paulista? Então, lá você já viu a nova fábrica da Bracel. Nós vamos gerar, sabe quantos empregos lá, quando estiver pronto? 7.800 novos empregos, 8 bilhões de reais de investimento da Bracel. Isso nasceu no dia 23 de janeiro, em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial. Foram um dos 23 encontros que eu fiz, dos quais 17 produziram resultados, Ivan. Um deles é esse, eu podia enumerar todos os demais, estou citando esse, porque é emblemático. Um grupo da Indonésia, fazendo um investimento dessa ordem. Só na obra
Só na obra vão estar daqui a pouco 3.800 pessoas trabalhando para colocar essa fábrica em funcionamento no final de 2021. A maior fábrica de papel e celulose do Brasil voltada para a embalagem. Capital internacional da Indonésia. Confiança, Luiz. Conversa reta, objetiva, direta. Não perde tempo com bobagem, nem com confusão. Não precisamos trocar secretários aqui, nenhum. Espero não ter que trocar. E muito menos presidente de estatais. E aqui a gente não perde tempo com fofoca, com conversa, nem com 0, 1, nem 2, nem 3, nem 4. Aqui só tem um. Geração de emprego, oportunidade. É São Paulo, os brasileiros em São Paulo, é isso? Empreendedorismo. Criamos um programa extraordinariamente bem articulado, transversal com todos os programas nossos. Mais uma vez, não depende do governador, é fruto de um trabalho coletivo. O Empreenda Rápido. Trabalho transversal, envolve várias secretarias, envolve o Sebrae. Fantástico, produzindo inúmeras oportunidades. Colocamos R$1 bilhão, César Gontijo, de crédito pela Desenvolve SP e pelo Banco do Povo, Bruno, para financiar aquele microempreendedor em 24 horas, em um dia, no máximo um dia. Se você precisar de até R$50 mil de crédito para financiar a sua atividade como um microempreendedor, para abrir o seu cabeleireiro, a sua manicure, a sua pequena loja, a sua oficina, aquilo que você acha e imagina junto com os seus sócios que pode dar certo. E até R$1 milhão em 48 horas liberados pelo Banco Desenvolve São Paulo, que é o nosso BNDES paulista, para apoiar a atividade empreendedora. Grande vocação dos brasileiros de São Paulo, serem empreendedores. 78% dos consultados numa pesquisa que nós pedimos à Fundação Getúlio Vargas aos jovens de até 36 anos, Luiz, não querem emprego. 78% não querem emprego, querem empreender, querem ser donos do seu negócio. Nós temos que dar resposta a essas pessoas em todas as classes, A, B, C e D, Edu. É esta a vocação do jovem brasileiro, e eu tenho certeza, do jovem de São Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma. Este é o segmento que nós estamos apoiando com o Empreenda Rápido. E eu não tive nenhuma dificuldade em mobilizar com o Henrique Meirelles e colocar R$1 bilhão para este investimento, para gerar empregos e gerar oportunidades. Sétimo aspecto, visão solidária. Nós lançamos o maior projeto, Franco, social de São Paulo, o Vale do Futuro, para o Vale do Ribeiro. Me corta o coração também, como é que pode o estado mais poderoso, mais rico do país, ter uma região do seu estado com IDH das regiões mais pobres do norte e do nordeste do Brasil? Não pode. Assim como o Brasil não deveria ter um IDH de ricos e de pobres. Mas aqui em São Paulo, nós não vamos tirar do rico para dar ao pobre. Nós vamos fazer o pobre ficar rico, é diferente. É outra visão. Não é a visão do paternalismo. Vem cá que eu te dou e você me devolve em voto. Não, quem gosta de fazer isso é o PT e outros partidos dessa linha, dessa laia. Aqui é diferente. Aqui nós queremos dar cidadania, de oportunidade, para que as pessoas possam conquistar o seu direito, para ninguém vir lhe cobrar depois. O voto é seu, o senhor decide em quem vai votar, porque se aquela pessoa foi honesta e foi decente, pode merecer o seu voto, não depende de se lhe ajudou ou deixou de ajudar. E este programa do Vale do Futuro é o exemplo do que é possível fazer em políticas públicas, Fred, para que as coisas funcionem. Mais R$1 bilhão já disponíveis também para os programas sociais de desenvolvimento e recuperação de infraestrutura, e mais R$1 bilhão de compromisso do governo de São Paulo de viabilizar com o setor privado, R$2 bilhões para o Vale do Ribeiro, que vai deixar de ser o Vale da Pobreza para ser o Vale do Futuro. E este é um compromisso de todos no governo de São Paulo. Não é do governador apenas, e não é apenas dos 13, eu estou falando certo, são 13 prefeitos, senhora, 22, perdão, são 22 prefeitos dessa região, é de todos, deles e nossos, e vale aqui uma menção, todos solidários, todos os prefeitos e prefeitas solidários, envolvidos
Não teve questão partidária ou ideológica, gosta desse ou não gosta do outro. Todos unidos. Aliás, uma vitória, uma conquista, que todos estejam mobilizados nesse sentido. Essa é a visão solidária de governo. E isso nós estamos fazendo em São Paulo. Oitavo ponto, minha gente, aí é lição de vida, humildade. Nunca, mas nunca perca a humildade. Nunca. Quando errar, reconheça o seu erro. Não há ninguém que seja mal avaliado porque pediu desculpas. Porque afirma, eu errei e não vou errar mais. Ou cometi um erro, me desculpe. Vou tentar fazer tudo para não errar de novo. Humildade é um sentimento que a vida lhe ensina, que a vida lhe demonstra, que ela só vai lhe engrandecer. Ela só vai tornar você melhor, maior, mais respeitado. E se você algum dia quiser ser um líder na sua família, se já não o for, um líder no seu clube, no esporte, um líder na política, um líder na sua atividade, pratique a humildade. Reconheça o seu erro, peça desculpas quando errar. Isso só vai melhorar a sua autoestima e a admiração que as pessoas que lhe cercam vão lhe oferecer. Penúltimo ponto. Determinação. Determinação é algo que não se ensina na escola. Você nasce com isso ou desenvolve, ao longo da sua vida, da sua existência. Determinação é aquilo que faz com que você trabalhe mais, se esforce mais, faça mais, estude mais e não desista diante de nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade, nenhuma barreira, nenhuma porta, nenhum não, nenhuma proibição. Se você tem a convicção de que você está certo, siga adiante. E use isso para alimentar a sua energia e a sua própria capacidade. Todos sabem que eu durmo pouco, durmo mesmo. Em média 3, no máximo 4 horas por noite. Não estou recomendando que as pessoas sigam isso, nem que sejam iguais a mim. Cada um tem o seu corpo, a sua mente e a sua capacidade de resistir e administrar a sua relação mente-corpo. Mas há muitos anos, não é agora que eu estou na função pública, há muitos anos que eu sempre coloquei na minha vida que eu vou trabalhar e trabalhar e trabalhar para alcançar os objetivos. E foi assim que eu construí a minha vida, com determinação, com o coração comandando as minhas ações. Vocês sabem, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Não nasci feito, bonitinho, arrumadinho, de terno e de gravata, não. Não tinha dinheiro para comprar roupa, nem tênis. E trabalhava aos 13 anos, durante o dia, para ajudar minha mãe a comprar comida e pagar a conta de luz da minha casa. Não era para comprar tênis, nem para assistir jogo de futebol, que eu podia, no máximo, ouvir no rádio. E foi ali, como modesto office boy de uma agência de publicidade, que eu comecei a trabalhar. E estudava de noite, numa escola pública, do governo do estado de São Paulo, a escola professora Marina Sintra. Está lá no mesmo endereço até hoje, na Rua da Consolação, esquina com Antônio de Queiroz. E qual foi o exemplo que meu pai e minha mãe me deram, Luiz? Você já sabe, porque eu já falei isso para você. Não foi o exemplo do dinheiro, da herança, do patrimônio, da casa e do carro, porque não puderam me dar isso. Mas me deram exemplo, Edu, de vida, de existência, de dignidade, de força e de determinação. Minha mãe e meu pai eram determinados, ainda que diante da dificuldade. E a certeza e a convicção, inclusive com a oração, de que nós passaríamos a fase mais dura da nossa vida, como passamos, e que superaríamos isso com determinação. A cada dia de vida, de trabalho, nós tínhamos a convicção de que o dia seguinte poderia ser um dia melhor. Mas sem determinação, não teríamos chegado aonde chegamos. E hoje eu não estaria aqui com vocês, como governador eleito de São Paulo. Sabem por quê? Eu teria desistido. Teria sido mais fácil desistir. Quando quis ser candidato a prefeito de São Paulo pelo meu partido, o PSDB, do qual sou filiado desde 2001, portanto, não sou filiado de ocasião e não sou filiado para eleição. Sou filiado por convicção ao PSDB, respeitando a sua história, o seu passado. Mas em
entendendo também que o passado não move o futuro. O passado registra. Você deve... Mas o PSDB que todos nós desejamos representar é o PSDB do futuro. E o PSDB do futuro não é aquele que vive do passado. É o PSDB que sabe construir o seu presente e projetar o seu futuro. E nós só faremos isso com a determinação de que desejamos fazer. Não é preciso desrespeitar a história, nem os que se foram, nem os que aqui estão e que cumpriram a sua tarefa, cumpriram o seu papel, e não importa se erraram ou falharam, faz parte da vida. Errar é como acertar. Mas nós não devemos firmar as nossas estacas e as nossas bases no passado, vivendo de uma glória que já tivemos e que não temos hoje mais. A glória será feita por nós, pela nossa atitude, pela mobilização de vocês para termos mais mulheres e jovens no PSDB, para termos uma visão dos mais pobres e dos mais humildes, para termos um partido que trabalha para gerar empregos e não para gerar novos programas que permitem a troca perversa de eu ajudo e você vota em mim, eu ajudo e você me apoia. Não. Eu contribuo para você ser cidadã, ganhar a sua profissão, ganhar a sua atividade empreendedora, ser independente, ter a sua voz, o seu voto e a sua atitude sem nenhuma dependência, exceto da sua consciência. E a última, minha gente, 10º ponto: coragem, César Gontijo. Coragem, Bruno Araújo. Coragem, Cauê, para mudar, para mudar, Ivan, para mudar, Bruno. Porque se nós não tivermos coragem de assumir as posições que precisamos assumir, coragem de falar a verdade, coragem de assumir a nossa própria opção, saindo do fatídico muro, nós não seremos respeitados como partido, nós não seremos respeitados com voz. Tenham opção, façam a sua opção de forma correta, não tenham medo de fazer a sua opção. Chega da época do medo, da época onde o PSDB frequentava o muro. E sabe por quê, Fran? Porque é fácil ficar no muro, é fácil não ter posição, é fácil querer agradar a todos, é fácil não arriscar, é fácil não ter coragem, minha gente. Mas o que vai mudar o Brasil, o que está mudando São Paulo, é a coragem do conjunto de pessoas da sociedade civil, do PSDB, desses que atuam em governo com enorme sacrifício, para fazer um Estado melhor para os brasileiros de São Paulo. Então eu lanço aqui a vocês o desafio, a partir de agora, se vocês ainda não estiverem com isso no seu coração, com essa índole da vitória, com essa capacidade de reagir, com esse sentimento de que nós podemos mudar, e que nós, César Gontijo, temos que ter posição, sim, porque isso nos traz respeito. Pode trazer adversários, claro, faz parte da vida e da existência. Não há unanimidade em nada na vida, nem na religião, nem na profissão, e muito menos na política. Mas enfrentar as adversidades, compreender a existência do adversário, do antagonismo, de uma posição diferente, é o exercício da democracia. E não há nada melhor do que a democracia. Não se criou, não se inventou, não se constituiu nada melhor do que a democracia, o demo do povo, cracia, a capacidade coletiva de compreender o certo e o errado, o pró e o contra. Amigas e amigos, a partir de agora, tenham em mente e nos seus corações que além de homens, além de seres humanos, que como representantes do PSDB, e principalmente do novo PSDB, nós precisamos ter opções claras e coragem
de externá-las e defendê-las corajosamente. Foi assim, meu. Foi assim que nós vencemos as eleições aqui na capital de São Paulo. Não foi porque eu estava em cima do muro, querendo contentar a todos e abrigar a todos. Foi porque eu tomei uma decisão clara de fazer o enfrentamento do PT, do Lula e do Fernando Haddad e dos que pensavam exatamente como eles. Lula estava livre, fazendo campanha para o Fernando Haddad na capital de São Paulo. Eu era pequenininho, menosprezado, inclusive pelo meu partido. Tem a menor chance, com poucas pessoas me apoiando. E não me faltou coragem para seguir adiante. E olha, não faltaram os que me disseram e me aconselharam: desista. Desista enquanto pode. Sabe qual foi a minha reação? Eu não desisto de nada. Não desisto de nada na minha vida. Tudo aquilo que eu tenho por convicção, Cauê, eu levo até o final. Custe o que custar. Doa o que me doer, como sacrifício e como esforço. Mas eu vou até o final. E fui naquela campanha. 2% na primeira pesquisa. 38% tinha o líder naquela pesquisa, que era o Celso Russomano, deputado federal. Fernando Haddad, 24%, Luiz Erundina, 16%, mais Marta Suplicy, aliás, a Marta estava com 24%. Major Olímpio e outros, eram 13 candidatos. Imagine se eu tivesse aceito o conselho bom, paterno, simpático: desista, melhor para você do que fazer esse enfrentamento. Não. E o que aconteceu você já sabe. Vencemos o primeiro turno. Pela primeira vez uma eleição em São Paulo, na capital, teve um candidato que venceu no primeiro turno. 53,7%. Vencendo o PT do Fernando Haddad, com Lula fazendo campanha, vencendo a Marta Suplicy, Luiz Erundina, Major Olímpio, Celso Russomano e outros, todos bons candidatos. A melhor vitória, Flávia, é quando você ganha de gente boa, não é quando você ganha de gente fraca. E nós ganhamos de gente boa. E um detalhe: eu só escolhi o Bruno Covas depois de ter vencido o Bruno nas prévias do PSDB. Eu não convidei o Bruno para ser meu vice antes, para desmobilizar as prévias do PSDB. Reconheci o valor do Bruno para que ele pudesse compor comigo chapa pura. Outra ousadia. Mais uma vez contrariei o tucanato, que dizia: jamais chapa pura vai vencer uma eleição em São Paulo. E eu disse: eu cheguei até aqui, vou chegar até lá. E vou chegar com o Bruno Covas como meu vice. E hoje, o Bruno é prefeito da cidade de São Paulo e será reeleito prefeito de São Paulo. Com competência, com eficiência, para concluir o trabalho que ele está realizando corretamente. E Deus está abençoando o Bruno também, para que ele se recupere, e está se recuperando. Aceitei o desafio que me foi colocado, não por minha iniciativa. Fui eleito para 4 anos para ser prefeito. Mas deputados estaduais, alguns federais e muitos prefeitos, vereadores, preocupados com a possibilidade do PSDB não ter uma candidatura ao governo de São Paulo, pediram, recomendaram, sugeriram, enfatizaram para que eu pudesse assumir essa responsabilidade. Vários de vocês, aliás, que eu vejo aqui, muito bem lembrado, e a militância do PSDB também, pedindo e incentivando, tá, que nós vamos lhe apoiar. E foram vários os eventos onde isso aconteceu. Nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. O único prefeito que deixou a prefeitura para disputar um governo fui eu. O único. Por quê? Não é fácil ter uma decisão como essa, não é fácil. Você deixar um mandato para o qual você foi recém-eleito para disputar uma outra eleição do tudo ou nada, porque diferentemente, aliás, é uma falha grave da legislação eleitoral. Como pode alguém ocupando o governo disputar um mandato, enquanto eu, que ocupava o mandato, tive que sair dele para disputar a mesma coisa?
Que tipo de justiça é essa? Vale para um e não vale para outro? Mas esse é o tema para se discutir com a justiça eleitoral. Aceitei. Difícil a tarefa, desgastante, dolorida de disputar o governo de São Paulo. E minha gente, a mais suja, a mais imunda, a mais porca, a mais violenta das campanhas políticas do Brasil foi aqui.